Muito bem, agora que a gente já sabe onde solicitar o visto e quais os documentos requeridos, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de visto. Vamos começar então com o Blue Card, aquele que é famoso e todo mundo está falando a respeito. O Blue Card, ele é um tipo de visto de trabalho, né? Então, por que as pessoas têm interesse nele? Porque ele basicamente oferece algumas vantagens extras em relação ao visto de trabalho comum, tá? Então, o portador de Blue Card na Alemanha, ele tem algumas vantagens. Vamos lá, ele consegue acessar a residência permanente mais rapidamente, ele tem uma facilidade na troca de empregador se for necessário e também uma certa mobilidade dentro da União Europeia quando já se possui esse Blue Card em mãos, tá? Então, é por isso que o pessoal tem interesse. Mas além disso, né, a principal questão envolvendo o Blue Card é a seguinte: todo trabalhador que tem uma oferta de trabalho válida e que tem uma qualificação acadêmica, em tese, que vai atuar na mesma área, certo, de estudos, esse sim consegue um Blue Card. Então, o principal pilar do Blue Card é a educação. É a formação acadêmica, mais aliada à sua função na empresa. Fora isso, você precisa ter, naturalmente, um certo nível salarial. Então, esse é um requerimento. Se você... Dados de 2024, ok? Pode ser que ele vá ser atualizado em breve, mas se você recebe na sua oferta pelo menos 43.800 euros anuais, e cumpre com os demais pré-requisitos, você tem direito a acessar o Blue Card. Mas aí vem uma seguinte questão: como a Alemanha enfrenta alguns problemas com profissões em gargalo, em escassez, ela oferece uma vantagem financeira para quem vai trabalhar em alguma daquelas áreas famosas de medicina, engenharia, TI, por exemplo, né? E que consegue acessar o Blue Card também, desde que ganhe ao menos 39.700 euros. Mas aí vem uma seguinte atualização, vem agora dessa nova, do update da lei da imigração alemã, que diz justamente para profissionais da área de TI. Quem trabalha neste ramo da tecnologia, programação e por aí vai, consegue o Blue Card mesmo sem ter uma formação acadêmica na área, tá? Pode ser que você tenha feito um curso técnico ou simplesmente tenha aprendido a programar por conta própria e agora, com essa nova lei da imigração alemã, você também vai ter acesso ao Blue Card. Mas eu tenho uma dúvida. Se, por exemplo, eu recebi uma proposta de trabalho com valor de pagamento, de remuneração menor a esses que você mencionou, eu perco a oportunidade de pedir um visto ou existe alguma outra alternativa? Não, definitivamente não perde. Inclusive existe uma modalidade para isso, que é o tal do visto de especialista. Então você ainda tem uma formação acadêmica, uma qualificação, vai atuar na mesma área, tem todos os documentos, mas eventualmente o seu salário é um pouco mais baixo por conta da sua vaga de entrada ou então pela sua experiência profissional, que ainda é pouca. Não importa o motivo, você ainda assim acessa esse visto desde que você tenha os documentos requeridos. Mas aí você ganha um visto de especialista e pode trabalhar da mesma forma. Agora vamos falar de uma outra modalidade de visto, que é para aqueles profissionais autônomos ou até mesmo para aquele que quer empreender na Alemanha. Essa é uma característica, um grupo, né, de vistos muito interessante e que na verdade é um pouco trabalhoso. E aí eu vou dizer o porquê. Quando você tem um contrato de trabalho, se você vem empregado, e aí não importa em qual modalidade, se você ainda está se preparando ou não, enfim, você vem com uma garantia, né, para o órgão aqui, para o governo e a autoridade de imigração, que é basicamente o quê? Uma oferta, um contrato e a promessa de um empregador que ele vai te remunerar e que isso vai manter, né, o seu sustento na Alemanha durante a sua estadia. Legal? Então essa é a segurança que eles têm. Agora, se você diz, olha, eu sou autônomo, eu quero empreender, você não tem essa figura patronal por trás, o que gera naturalmente mais riscos para a entidade, para o órgão de imigração. Tá? Então, existem preocupações com relação à sustentabilidade do seu negócio, se você consegue se manter, perpetuar. Então, como o risco é maior, a análise também é mais criteriosa. Quem pode, neste caso, solicitar um visto de profissional autônomo para ir para a Alemanha, ou para vir para a Alemanha neste caso, né? Basicamente todo mundo, desde que cumpra com algumas questões, que é ter, de fato, uma formação, certo? Altamente recomendada, que seja formado numa área específica de qualificação acadêmica, que você tenha bastante experiência profissional naquilo que você vai empreender e, principalmente, que você tenha um plano de negócios bem detalhado. Então, você tem que ter uma projeção de resultados, um plano de marketing, de financiamento e, acima de tudo, que esse seu projeto tenha ou gere algum interesse econômico regional, tá? Então, veja, antigamente existia um negócio que era basicamente você investir um certo valor mínimo e empregar X número de pessoas e o seu visto de profissional autônomo ou de empresário era garantido. Isso já tem um tempo que não é assim mais, porque eles realmente visam proteger o mercado local. Então, aqui na Alemanha, se a sua ideia de trabalho ou com um profissional autônomo supre essa demanda ou então gera interesse local, a chance de ser aprovada aí sim é um pouco maior, tá? Mas é bom ter em mente que esse procedimento todo ele é mais complexo que um visto de trabalho comum. Como eu disse, requer uma série de documentos sobre a sua futura empresa,
sobre você, sobre suas habilidades, sobre suas capacidades financeiras, sobre seu seguro-saúde. Dependendo da sua idade, vem inclusive requerimentos extras no sentido de previdência e por aí vai. Então não é tão simples assim. É bom ter em mente que a aprovação final é feita em conjunto com a agência de trabalho alemã, em loco, mas o departamento de imigração é que vai então oferecer para o consulado um parecer de pode emitir ou não. Uma vez que você tem esse visto concedido, que supondo, né, seja para 6 meses, aí sim você vai chegar na Alemanha e começar o seu processo de registro formal da sua empresa, tá? Claro, esse é um assunto para depois, não é exatamente sobre o visto. O visto é o que vem antes e se você cumprir com todos os pré-requisitos e eles gostarem da sua ideia, você também terá a oportunidade de trabalhar como autônomo na Alemanha. Até agora a gente sempre falou de vistos de trabalho para quem já tem uma proposta de trabalho. E o que acontece para quem ainda quer procurar um emprego? Existe alguma chance, algum tipo de visto que permita que eu procure um emprego na Alemanha? Sim, com certeza. Se você é um profissional que é qualificado, ou seja, estudou, tem experiência profissional, certo? Você tem sim o direito de procurar um emprego na sua área na Alemanha, tá? Então a Alemanha oferece essa possibilidade, te dá essa chance, vamos assim dizer, e basta que você tenha alguns documentos em mãos. Você tem que ter, naturalmente, passaporte, formulário, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Mas além disso, você precisa ter um bom currículo, aí sim, detalhando toda a sua experiência, você precisa ter uma carta de motivação muito bem escrita, concisa, que indique para a imigração alemã o porquê que você tem interesse em ir para a Alemanha, os motivos, sejam eles por questões de conhecimento, experiência internacional, oportunidades, financeiro, não importa. Faça uma boa carta de motivação, porque isso conta muito e a embaixada, ou melhor, o pessoal do consulado gosta bastante. Fora isso, você tem que ter um certo depósito numa conta bloqueio, porque veja lá, se você recebe uma oferta de trabalho, como eu disse, você está sendo garantido ou sponsored, de modo que o empregador vai pagar o seu salário e vai custear a sua estadia na Alemanha. Mas de modo contrário, como você está indo procurar um emprego, você ainda não tem essa garantia no bolso. Então você precisa comprovar que você tem meios para sustento, caso seja necessário. Então para isso, para a emissão desse visto de procura por trabalho, o governo alemão pede sim que você tenha disponível um certo valor numa conta bloqueio, atualmente 947 euros por mês de permanência, ou seja, limitado a 6 meses de procura de trabalho, mais um certo valor adicional de 1.500 euros, que era para casos eventuais de, por exemplo, ter que voltar para o Brasil e por aí vai. Então, tendo esse recurso financeiro, seguro-saúde, toda a sua apresentação em torno daquilo que você faz, sim, você pode pleitear um visto de procura de trabalho e as chances são relativamente boas, tá bom? Então, essa é uma possibilidade. E lembrando, você chega na Alemanha com esse visto, suponhamos válido por 6 meses. Você pode até começar a trabalhar em alguma empresa, caso você encontre, né, uma vaga, só que aí vai ser por um tempo limitado. Ele só vai deixar que você trabalhe por até 10 horas semanais, é pouquinho. Então, se você encontrar de fato uma vaga que te interessa, aqui na Alemanha, troque para uma autorização de permanência de trabalho. E eu ouvi que agora no primeiro semestre de 2024 a gente vai ter novidades. O que é esse cartão de oportunidades, Renan? Este, na verdade, é o Chancenkarte, que está sendo implementado agora e que vai permitir que candidatos a emprego na Alemanha venham e consigam, de fato, essa colocação sem um processo demorado de reconhecimento profissional. Para isso, você tem que ter algum pequeno pré-requisito, que é ter ou 2 anos de experiência profissional ou então um diploma acadêmico naturalmente validado e reconhecido. Além de comprovante de idioma alemão no nível A1 ou nível inglês B2, tá? Então são essas condições. E quais são os benefícios desse cartão? Bom, para ser sincero, ele é como se fosse um tipo de visto de procura de trabalho um pouco estendido e um pouco mais robusto. Você vindo com esse Chancenkarte, você tem direito, primeiro, a trabalhar por até 2 semanas em alguma empresa, part-time, ou seja, 20 horas semanais, para ver se você vai se adaptar, se vai gostar, e também você pode ficar na Alemanha por 1 ano procurando um emprego na sua área de colocação profissional. E quais são os pré-requisitos para solicitá-lo? Bom, basicamente a novidade é que esse tipo de visto ele vai ser por sistema de pontos. Então a sua elegibilidade ao Chancenkarte depende de você acumular no mínimo 6 pontos. Essa distribuição de pontos é feita da seguinte forma: 4 pontos para reconhecimento parcial de uma qualificação profissional estrangeira ou então permissão para exercer uma profissão regulamentada. 3 pontos se você tiver 5 anos de experiência profissional nos últimos 7 anos ou bom domínio do alemão no nível B2. Você ganha então 2 pontos para cada 2 anos de experiência profissional após a sua formação profissional nos últimos 5 anos ou para candidatos com até 35 anos de idade com habilidades em alemão no nível B1.
E aí vem o sistema de pontos que confere um ponto para candidatos com menos de 40 anos, com uma estadia anterior na Alemanha, de pelo menos 6 meses, conhecimento muito bom de inglês, nível C1, habilidades razoáveis de alemão, que seria um nível A2, e uma formação ou curso em uma área de escassez de mão de obra para candidato como um cônjuge. Enfim, o cartão de oportunidade ele é uma opção flexível para quem quer vir para a Alemanha, enfatizando a sua experiência profissional e as habilidades linguísticas. Essa é a principal característica.